no seu 10º Congresso Nacional, as individualidades presentes nesta sessão inaugural, os colegas de outras nacionalidades convidados e os 450 profissionais portugueses que vão participar nos 3 dias de trabalhos desta reunião. A todos as nossas mais calorosas saudações. A realização do Congresso em Guimarães prossegue a política da BAD no sentido de descentralizar esta reunião das grandes cidades portuguesas, dando assim visibilidade a uma profissão cujos contornos muitos cidadãos conhecem mal, mas principalmente em instituições que desempenham um papel da maior relevância social e cujos problemas é imperioso que sejam conhecidos e interiorizados, à semelhança dos de outros setores mais mediáticos, pelas comunidades locais e pela comunidade nacional. Por outro lado, associar o Congresso a uma cidade cujo núcleo histórico está classificado pela Unesco como Património Cultural da Humanidade e que se prepara para ser Capital Europeia da Cultura em 2012, significa emprestar-lhe um enquadramento que para nós, profissionais de arquivo e de biblioteca, é particularmente caro. Quero, por isso, em nome do Conselho Diretivo Nacional da BAD e da Comissão Organizadora do Congresso, agradecer à Câmara Municipal de Guimarães, aqui representada pela Sra. Vereadora da Cultura, Dra. Maria Francisca da Costa Abreu, mas também pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal, que aqui está entre nós, a forma como nos acolheram desde o momento em que tomamos a decisão de realizar o Congresso aqui, na cidade de berço da nacionalidade, e todo o apoio que tem sido dispensado à Associação para o concretizar. Excelentíssimos senhoras e senhores, caros colegas, Portugal atingiu o último quartel do século XX numa situação de acentuado atraso no que respeita aos respectivos sistemas de bibliotecas e de arquivos. Esse facto, tendo embora raízes históricas de longa duração, encontra a sua causa próxima na ditadura e no obscurantismo que projetou sobre toda a sociedade portuguesa. O país estava então, nessa matéria, como em muitas outras, na cauda da Europa. A instalação do regime democrático, a 25 de abril de 1974, restituiu a liberdade ao povo português e deu origem a profundas mudanças sociais, económicas e culturais na comunidade nacional. Criaram-se, desta forma, as condições para o desenvolvimento de políticas públicas visando o acesso mais amplo da população à cultura e à informação e para a expressão pela sociedade civil e pelas suas organizações de propostas com idêntico objetivo. Nas últimas 3 décadas, registaram-se, assim, alterações qualitativas e quantitativas nas bibliotecas e nos arquivos portugueses e em aspectos que dizem respeito aos respectivos profissionais que são das mais significativas da história destas instituições. Sem pretensão de exaustividade, vale a pena lembrar algumas. No domínio das bibliotecas, o ressurgimento da Biblioteca Nacional, que pôde assumir de forma plena as funções reconhecidas internacionalmente como específicas das bibliotecas nacionais. O lançamento e a execução do Programa da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas. O lançamento e a execução do Programa da Rede de Bibliotecas Escolares. A modernização de elevado número de bibliotecas do ensino superior, dotadas de novas infraestruturas físicas e tecnológicas e de recursos de informação muito mais vastos. No domínio dos arquivos, a instalação do Arquivo Nacional em edifício adequado à prossecução dos seus objetivos, a criação do Instituto Português de Arquivos, que promoveu o relançamento da política arquivística nacional, a renovação do pessoal técnico, a adoção de novas metodologias de intervenção e a aproximação à arquivística contemporânea, a consolidação da rede de arquivos distritais, o lançamento e a execução do Programa de Apoio à Rede de Arquivos Municipais. No que diz respeito aos profissionais, o estabelecimento de um novo enquadramento para as carreiras profissionais, com a consagração e diploma legal das áreas funcionais de biblioteca e de arquivo e a obrigatoriedade de preenchimento dos respectivos lugares por pessoal qualificado no correspondente domínio do conhecimento, tanto a nível superior como a nível médio, o que, lamentavelmente, foi revogado recentemente. A reforma dos estudos superiores especializados de informação e documentação, na primeira metade dos anos 80, através da extensão do então obsoleto curso de bibliotecário arquivista e da criação, em sua substituição, dos cursos de especialização em ciências documentais. A criação, pela BAD, na segunda metade da década de 70, da formação profissional para técnicos intermédios de biblioteca e de arquivo e o reconhecimento dessa formação para efeitos profissionais igualmente em diploma legal. Ao lançarmos este olhar retrospectivo sobre o setor, constatamos facilmente que a comunidade nacional está muitíssimo melhor servida agora do que no final do Estado Novo,
em 3 aspectos fundamentais do acesso à informação e à cultura. Está dotada de uma rede de infraestruturas de qualidade incomparavelmente superior em termos físicos e tecnológicos. Dispõe de recursos culturais e de informação muito mais vastos e atualizados para fazer face às necessidades de diversos públicos-alvo. Possui um corpo alargado de profissionais da informação e documentação, tecnicamente competente, motivado e entusiasta e consciente da necessidade de desenvolvimento profissional e de formação ao longo da vida. É muito significativo o que se alcançou em 3 décadas, embora devêssemos ter ido bem mais longe se considerarmos os níveis cultural e educacional da população portuguesa em comparação com os de outros países europeus e a vontade de atingirmos níveis de desenvolvimento social e económico semelhante aos desses países. De facto, a literacia, a educação e a qualificação dos cidadãos são hoje em dia unanimemente consideradas como o recurso mais precioso das nações. Delas depende, em grande medida, o exercício dos direitos de cidadania e o aprofundamento da vida democrática, a coesão social, a inovação e o desenvolvimento. Ainda recentemente, o relatório A Dimensão Económica da Literacia em Portugal, uma análise, apresentado no âmbito do Plano Nacional de Leitura, veio lembrar-nos que a teoria económica, apoiada por um conjunto sólido de dados empíricos, sugere que o capital humano, isto é, o conhecimento, as competências e outros atributos das pessoas suscetíveis de serem postos ao serviço da produção, constituem um importante fator motor do crescimento económico e do desenvolvimento social equilibrado e que a literacia é um elemento-chave e determinante tanto do capital humano como do capital social. Acontece que nesses domínios Portugal apresenta níveis que o colocam a considerável distância dos países mais desenvolvidos da União Europeia e até por vezes das médias da União Europeia a 27. Há cerca de 15 anos, o Estudo Nacional de Literacia deu-nos a conhecer uma realidade de veras preocupante acerca das competências de leitura, escrita e cálculo da população portuguesa dos 15 aos 64 anos. A situação melhorou desde então, mas não de forma significativa. Por outro lado, dados estatísticos atuais indicam que numa população ativa de 5 milhões e 500 mil pessoas, 48% não completaram a escolaridade obrigatória de 9 anos e que 65% não completaram o 12º ano. É bom lembrar que no conjunto dos países da OCDE, só 30% da população ativa não completou estudos secundários. Portugal está, pois, confrontado com o enorme desafio de educar e qualificar mais e melhor a sua população, o que, aliás, é considerado o grande desígnio estratégico da Agenda Política Nacional para o período de 2007 a 2013, período a que corresponde o quadro de referência estratégico nacional, e deve recorrer, por isso, a todos os recursos para vencer esse desafio. As bibliotecas e os arquivos têm um importante papel a desempenhar na superação das debilidades que o país apresenta nestes domínios e, de uma forma geral, no desenvolvimento e na capacitação dos cidadãos. Não é de agora que alguns documentos emanados de instâncias internacionais aconselham justamente isso. O Manifesto da Unesco sobre as bibliotecas públicas, bem conhecido de todos os presentes, adotado em 1949 e mais tarde atualizado, afirma que a liberdade, a prosperidade e o desenvolvimento da sociedade e dos indivíduos são valores humanos fundamentais e que esses valores só serão atingidos através da capacidade de cidadãos bem informados para exercerem os seus direitos de cidadania e para desempenharem um papel ativo na sociedade. Acrescenta-se aí que a participação construtiva e o desenvolvimento da democracia dependem de uma educação adequada, bem como de um acesso livre e ilimitado ao conhecimento, ao pensamento, à cultura e à informação.